Glória a Deus, irmãos. Que grande bênção. Nós estamos recebendo aqui uma figura muito importante para nós como igreja, pastor Luiz Rigonato. Pastor, ele é pastor administrativo agora da Videira Goiânia. Tudo que você imaginar de funções, ele é responsável. Tudo. Então é multifuncional hoje na Videira. E para a glória de Deus, pastor, ele tem sido um instrumento de Deus para também falar sobre a graça. Ele também tem vários podcasts aí falando sobre perguntas, respostas também que ele responde. Mas algo principal que ele tem, irmãos, é unção. Esse homem aqui tem unção de Deus. Eu lembro quando eu fiz a turma especial em Goiânia, o pastor me deu aula de Romanos, né? E foi tão poderoso. Eu creio assim que aquilo que eu recebi até hoje é uma marca na minha vida. Então eu creio que a palavra que o pastor vai liberar hoje vai ser um marco na sua vida também. Quantos creem nisso? Você pode dizer amém, aleluia. Então nós vamos orar pela vida do pastor Luiz Rigonato, para que ele possa ser instrumento de Deus em nossas vidas, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo pastor Luiz Rigonato, por tudo aquilo, Senhor, que ele vai liberar sobre as nossas vidas. Já te agradecemos, ó Deus, porque ele tem unção, ele tem poder, ele tem a glória do Senhor se manifestando, e eu creio, Deus, que cada palavra que aqui ele vai dizer, vai, Senhor, vir do seu trono, vai vir, Senhor Deus, com muito fogo de Deus, com muita glória de Deus, e nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, nós sairemos daqui incendiados por tantas revelações e por tantas confirmações que o Senhor trará em nosso espírito, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, muito obrigado. Você traz o Guaraná. Glória a Deus. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Obrigado, pastor William. Agradeço também muito ao pastor Alex por me franquear com essa oportunidade, com esse convite tão precioso. Eu fico vendo o mover de Deus na vida de cada um. Eu sei muito bem que aquilo que se passa comigo na minha vida, olha, é o mesmo caminho que você percorre. Você pode ter certeza disso, né? E a edificação de Deus na minha e na sua vida é através de um processo muito claro de, digamos, de um espectro de necessidades, pelas quais nós oramos a Deus numa insistência, e às vezes nós trafegamos entre a fé e a incredulidade, mas sempre na nossa vida a fé prevalecerá contra todo ataque de incredulidade do nosso coração. Olha só, você olha para Abraão, é claro que quando Deus fez a promessa para ele aos 75 anos, ele já tinha essa reserva de desejo no coração, de gerar um filho com a sua esposa, mas muito antes de se casar com Sara, talvez ele era adolescente, já começou a sonhar num dia que ele teria um filho. E eu poderia dizer que Abraão viveu 100 anos diante do Senhor, com um clamor no coração. Parece brincadeira, né? Abrindo um parênteses antes de concluir, Deus quer fazer de Abraão um pai de multidões. E aí, da inexistência, das fraquezas, das debilidades, da incapacidade de gerar um filho, mas Deus quer gerar uma multidão desse casal e leva ele a se casar com uma mulher estéril. Provavelmente Abraão, por muitas vezes, no ambiente da incredulidade, dos ataques, dos açoites, dos pensamentos que todos nós passamos, o diabo não sabe o que você pensa, mas ele é poderoso e é o maior influente psicológico do planeta para causar os pensamentos. É aí que acontece a grande guerra, no território e no terreno da mente. Ele levando você a duvidar da promessa. E Abraão, diante dessa circunstância, do nada, da inexistência, da incapacidade,
Deus promete para ele esse filho. Mas esse filho que só vem aos 100 anos. Sabe como que Abraão recebeu o título, né? Essa titularidade que ninguém tira dele, mas que Deus nos constitui filhos dos que creem, o pai da fé? Foi orando por 100 anos sem desistir do sonho do seu coração, que era ter um filho gerado de maneira legítima. Por que eu estou dizendo o exemplo de Abraão? Não estou dizendo e falando para você que as respostas vão durar décadas para que elas aconteçam na sua vida. Mas toda oração, ela deve ser alvo de uma luta persistente. Ela deve acontecer num ambiente em que o seu coração tem fé, que você confia. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes você está precisando de algo tão urgente, tão profundo, tão forte, como dinheiro, como saúde, coisas tão legítimas, que às vezes você é levado a chorar, você é levado a lamentar a sorte. Mas não é o choro, não é o lamento que comove o coração de Deus. O que comove o coração de Deus é a fé. Deus te chamou para ser um homem e uma mulher de fé. Amém? E tudo isso para quê, pastor? Para você ser edificado. Deus te chamou para ser muito mais do que pedra de edificação. Deus chamou você para ser coluna da casa de Deus. O que eu vou compartilhar com você? De alguma maneira, Senhor, me guarde aqui, naquilo que eu vou falar ao seu coração, mas eu vou pegar um pouco no seu pé. Você vai me compreender aqui. Me dado essa palavra e esse lugar que o pastor Alex prega, os pastores pregam, o pastor Naor acabou de pregar, e isso faz dessa plataforma um lugar muito caro, um lugar muito alto. E eu me submeto, eu declino a graça para falar o seu coração, porque de mim mesmo não vou falar nada, vou falar aquilo que o Espírito trouxer ao meu coração, e eu quero transmitir graça ao seu coração. Mas graça às vezes é colocar você contra a parede, sobre a sua responsabilidade por tudo aquilo que você recebeu do Senhor. Quem aqui recebeu graça, diga amém. Pois é, eu começo mencionando o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Ele fala, e eu na qualidade de cooperador, e nós na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos, que não recebais em vão a graça de Deus, porque vocês são os sacerdotes do Deus vivo. Eu não preciso abrir 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz que nós somos sacerdotes reais. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, adquiridos com um preço muito alto, que é o sangue de Jesus. Você acha que você está aí, é um perdido na multidão? Não, Deus tem um propósito muito grande, Deus pensa algo grande a seu respeito. Amém? Diga para o seu irmão, Deus pensa algo grande a seu respeito. Eu morria de medo de orar conforme Isaías orava, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu já sabia, eu não sabia, na verdade, que eu já não tinha mais opção. Você não tem mais opção, você é um enviado de Deus. E como é que você está cumprindo esse mandato? Ontem o pastor Naor pregou aqui sobre ser revestido de poder do Espírito Santo. Eu vou falar algo conforme ele falou ontem. Mas ontem mesmo eu estava sentado aqui, ouvindo ele, sendo abençoado, e ele falando, eu falei, pastor, Deus, Jesus, não deixa ele pregar a minha palavra não, Senhor. Eu declaro o que o Senhor declarou. Todo aquele que vem antes de mim é ladrão e salteador. Foi uma grande bênção, né? Pastor Naor é uma grande bênção em nossas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus
em Mateus 24, 45, preste atenção. O Senhor não vai te incumbir de nada, o Senhor não vai te responsabilizar de nada que Ele mesmo não te torne altamente competente. Você tem autoridade, você tem poder, diga amém. Essas coisas é importante, porque nós aqui somos profetas, e quando você se apropria da palavra, olha, ela acontece na sua vida. Mas hoje, e nessa conferência, você está aqui para saber o que está escrito aqui atrás de mim. A minha graça é tudo que você precisa. E a graça dele, você tem ela abundantemente. Mas o que nós estamos fazendo com essa graça, com todo esse poder? Então o Senhor Jesus, em Mateus 24, 45, aqui, a maior parte dos evangelhos foram escritos de assuntos, em cima de assuntos que ocorreram no último mês de vida de Jesus. Isso que eu vou ler para você. O Senhor estava dando muita importância, muita ênfase, muita relevância, porque era o mais importante que Ele precisava de dizer. Os evangelhos começaram a ser escritos 16 anos depois da sua morte, começando pelo livro de Marcos. Mas as últimas coisas que Jesus falou, a propósito, foram registradas para que nós fôssemos confrontados com essa graça. A graça é algo muito precioso, mas precisamos aprender a lidar com essa graça. O Espírito Santo habita em cada um de nós, diga amém. Mas como nós temos lidado com o Espírito dentro de nós? Você tem uma autoridade muito grande, você tem um poder muito grande, mas você precisa reconhecer. E o Senhor Jesus disse assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Parece que o Senhor Jesus está fazendo uma síntese do que é a nossa visão. Nosso alvo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. Você é um sacerdote. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado para liderar célula, eu não tenho chamado para isso, não tenho chamado para aquilo outro. Não, você tem um chamado. Se você está aqui me ouvindo, é cheio do Espírito, nasceu de novo, você tem um chamado. Amém? Não coloque isso na conta só do líder de célula. Jamais coloque isso só na conta do pastor e dos pastores. Você faz parte de um projeto com o qual Deus conta com você. Portanto, o pastor Alex e a equipe de pastores contam com você. Amém? E o Senhor está falando: quem é esse servo? Fiel. É importante, importa que o servo seja encontrado fiel. E o Senhor ainda coloca mais uma coisa: e prudente. O prudente é aquele, irmão, que não toma a decisão errada. O prudente é aquele que não segue em direções inconsequentes, fora da direção do Espírito Santo. Talvez você esteja pensando: pastor, mas o senhor está me colocando num nível muito elevado de espiritualidade. Às vezes você acha que espiritualidade só tem aquele que tem uma prática de disciplina muito elevada. Ele ora todo dia, lê a Bíblia todo dia. Olha, bem-aventurado é esse que faz assim. Mas a espiritualidade, ela é muito mais ampla do que isso. Espiritualidade é reconhecer para que propósito você é crente. Você fica me olhando aqui, eu estou falando, e você me olhando com essa cara de santo desentendido. Mas não sabe que sabe das coisas muito mais do que pensa que sabe. Você sabe que tem um propósito muito grande para a sua vida. Você sabe que o que está te acontecendo não é por acaso, não é coincidência, é providência divina.
Aqui na igreja é a minha vida espiritual, mas no meu trabalho é outra coisa. Não! Sua vida espiritual preenche sua vida inteira, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 por mês, 365 ou 366 por ano. Você é altamente espiritual. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E o Senhor espera que sejamos achados fiéis e prudentes. Com o quê? Com o cuidado dos conservos. Deixa eu falar algo aqui. Sabe por que muitos não lideram? Mesmo tendo graça. É porque eles não sabem que a graça é tudo que eles precisam. Eu me lembro, segundo semestre de 97, eu estava sentado aqui onde o pastor Osmar e os demais pastores estão sentados. O pastor Naor dando aula aqui, o púlpito estava aqui. Aí o intervalo, eu estou saindo para o intervalo, eu falo, Rigonato, vem cá, por favor. E ele falou assim, eu não era líder de célula, estava lá no cursão, sendo muito abençoado. E estava tranquilo, a vida estava correndo, não tinha nada perturbando o meu coração. Mas naquele dia ele trouxe uma grande perturbação para o meu coração. Ele falou assim, ó, amanhã o Marcelo Duarte vai multiplicar a célula dele. E eu preciso que você assuma a liderança. Eu quase falei para ele, creia em Deus Pai, Naor. Mas foi isso que eu falei em outras palavras. Não, eu sou, na época o nome não era líder em treinamento. Porque líder em treinamento foi uma terminologia, um nome que o pastor Luiz teve que arrumar, porque tinha gente que achava que tinha o dom de ser líder auxiliar a vida inteira. Agora ninguém fica em treinamento o resto da vida. Isso funcionou muito, mas não solucionou o problema. Há muitos servos ainda que são... É bonita essa foto, mas eu prefiro o versículo. Obrigado. Coloca lá, Mateus 24 e 45. É importante que esse versículo fique aqui, para que você grave no seu coração. Naquele dia, eu usei da estratégia do líder auxiliar. Ele falou, não, Naor Pedrosa, eu sou o terceiro líder auxiliar. E ele, então, quem é o primeiro? Eu falei assim, o Carlos César, hoje pastor Carlos César, pastor e supervisor. Ele falou, não, tá bom, o Carlos César amanhã também vai assumir a multiplicação de outra célula que está multiplicando. Mas eu ainda tinha uma carta na manga, Vladimir. Não é Vladimir Putin não, viu? Vladimir, por sinal, Pedrosa. O Vladimir é o segundo líder auxiliar. Eu falei, graças a Deus que ainda tem um Vladimir para pegar essa bucha. Eu pensando lá no meu coração. Não, olha que bênção, né, Rigonato? Ele também vai assumir a liderança na casa de Deus. Oh, Deus falhou, né? Eu não tive opção. Eu lembro que eu peguei no braço dele. Oh, irmão, eu falo isso assim, com temor no meu coração. Porque sempre o diabo vem com a noção de fracasso. As pessoas não querem, porque não conhecem que tudo que precisam é da graça. E naquele dia eu não reconheci que era a graça. Deus vai ter que me fazer percorrer um caminho de muitas dificuldades. Bom, aí eu falei, então, peguei no braço do Naor, eu falei, você não me deixa sozinho, não. Eu falei, não, pode ficar em paz, se você precisar, eu estou aqui. Eu me lembro que nós fomos na multiplicação. Aquilo era uma segunda-feira. Seria 2 dias depois, na quarta-feira. Nós fomos na multiplicação. Eram 20 e poucos irmãos. E o Marcelo Duarte, na época, que era o líder daquela célula, ele era um líder que todo mundo gostava muito dele. Eu cheguei lá, não tinha nenhum rosto familiar. E aí os irmãos viram um casal de estranhos chegando lá. E a igreja estava
num momento muito dinâmico, muito acelerado, e ele fez a multiplicação na nossa presença. Aí ele apontava para um, havia aquele ar de apreensão nos irmãos. E eu lá presenciando tudo, a rejeição de um por um. E ele falou assim: você vai com Rigonato. Quando ele falava, ia minha esposa do meu lado. E a pessoa era muito honesta, muito autêntica. E ela expressava insatisfação, mais uma insatisfação. Você vai, você vai, você vai. E aí os que não iam comigo, eu olhei na carinha deles, miseráveis. Estava tudo feliz. Irmão, é muito ruim você ser um servo de um talento. Um dia todos nós fomos de um talento. Porque esse servo, o que importa não é o número de talentos. O que importa na sua vida não é quanto talento que você tem, mas é que você seja fiel e prudente. Quem é o servo fiel e prudente? É aquele que sabe que a única coisa que ele depende é da graça de Deus na vida dele. Agora, é muito além de saber, é crer que você tem essa graça a seu favor. Naquele dia, eu entrei no carro, minha esposa sentou do meu lado, eu fiz, né? A esposa fala tudo. Ela falou que eu não queria ouvir, e eu já sabia. Você acha que na próxima quarta vai aparecer algum desses lá? Eu falei assim: eu não acho nada. Eu não sei o que eu devo achar, ou o que eu deixo de achar. Mas o nosso desafio é conquistar o coração deles. E naquele dia, o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração e falou assim comigo, que eu transmiti para minha esposa. Falei: olha, Deus está falando aqui comigo. Que a gente foi naquele silêncio mórbido. Nesse dia, nem eu e nem ela, que é mulher, falava coisa alguma. Porque não tinha coisa alguma para falar, só para temer. Aí eu falei para ela: olha, todo desafio que a gente tiver diante de nós vai ser uma oportunidade de Deus fazer milagres. E não vão ser poucos os desafios, vão ser muitos. Mas Deus vai nos dar a graça. Eu me achava como Deus gosta que você se acha. Mas só até aí, eu me achava incompetente. Mas falta algo mais. Quando você se achar competente, não se esqueça que tem para você aquilo que você precisa. A única coisa que você precisa. Tem graça disponível para cada um de nós, irmãos. Para uma grande obra. Olha, irmãos, você não tem noção. Esse auditório, o Espírito Santo fala comigo aqui. Ele será um auditório de reunião de liderança. Vai caber só os líderes da igreja. Porque vocês vão crescer muito mais, podem ter certezas. E Deus está sinalizando isso. Agora, irmãos, preste atenção. Por que eu estou falando isso nesse peso, nessa gravidade? Pelo momento que nós estamos vivendo na história. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem ouvidos para ouvir o Espírito. E nós somos a igreja. E se nós olharmos a geopolítica nacional, a geopolítica internacional, nós vamos ver muito claramente que a geopolítica e a situação internacional se encaixa com muita perfeição no panorama profético. Aí, além disso, Jesus falou assim, versículo 46, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, falando em vinda, falando em momentos finais da história, antes que o Senhor arrebate a sua igreja, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo como? Aqui eu abro um parênteses para falar algo para você. Todo dia há uma inquietação. E ela vem na versão de acusação
ou ela vem na versão de encargo. Ser agradável a Deus. Eu sei que o Espírito te constrange, porque você tem a habilidade de ser agradável a Deus. Ser amado por Deus é uma coisa, ser agradável a Ele é outra coisa diferente. O agradável a Deus é aquele que assume conservos e dá-lhe sustento. Olha, irmãos, não tem como a gente multiplicar a igreja se não multiplicarmos aqui a nossa disposição de liderança. Ah, pastor, dá muito trabalho. É verdade, quem disse que igreja não dá trabalho? A igreja só está aqui nesse ponto, já é uma grande igreja, porque muita gente se dispôs a trabalhar e muito. Para que essa conferência aconteça, alguém tem que colocar essa folhagem bonita aqui, tem que organizar transporte, tem que organizar hotel, tem que organizar tanto de coisas que você não imagina. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor fala em Colossenses capítulo 1, versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Não sou eu que estou dizendo. E aqui fica no nosso coração calada ou gritante a pergunta: Senhor, eu estou lhe sendo agradável? Você não precisa de pertencer a uma categoria especial para ser agradável a Deus, não. Basta você ser achado fiel. O que é ser achado fiel? Você se submete às direções. Porque sempre na vida da igreja, nós estamos compartilhando necessidade. Irmão, pode me ajudar aqui? Oh, aquele irmão pode nos ajudar? Aí alguém responde: não, pastor, aquele lá é braço direito. Ah, aquele pode ajudar? Pastor, aquele pode. Aquele é um escudeiro, fiel. E aquele? Não, aquele não tem muita disposição. Pastor, tem muitas coisas para fazer e tal. Mas nós não desprezamos ninguém. Nós somos grandes investidores, a fim de lhe sermos agradáveis, né? Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sabe por que você está aqui nessa conferência? Para conhecer mais do Senhor Jesus. Quanto mais você conhece do Senhor Jesus, mais se você se dedica ao Evangelho. Por que isso, pastor? Olha, Deus vai enviar a Jesus para arrebatar a igreja. Isso não demora muito. Eu vou mostrar para você pelo panorama profético e o panorama geopolítico, que nós estamos no limiar da volta. Por que nós temos que desejar a volta do Senhor? Nós temos que desejar a volta do Senhor, irmãos, e falar desse assunto com o seguinte coração: Senhor, coloca fim ao sofrimento humano. Senhor, coloca fim à perversidade de governos corruptos que roubam o erário e o povo morre na fila dos hospitais. O povo padece com um governo paralelo de guerrilhas, de milícias, de comandos, debaixo do qual, infelizmente, o Brasil está. E nós temos que orar pelo presidente, orar por este país, porque a solução deste país, irmão, não está na mão de um governante que seja estadista. Por mais que seja bom, a solução está em que a igreja ore. Se orarmos, o Brasil vai mudar. Porque a única nação cujo Deus é o Senhor, somos nós, a igreja. Amém? Então você é feliz, porque nós estamos debaixo do governo de Deus em primeiro lugar. Eu digo isso, irmãos, com um encargo no coração. Porque, em verdade vos digo, a recompensa, versículo 47. Preste atenção na proporção, na desproporção do que eu vou falar aqui. Jesus, ele falou: olha, se esse servo fiel estiver dando alimento aos conservos, dando sustento a seu tempo, quando ele vier, em verdade vos digo
que lhe confiará todos os seus bens. O Senhor vai dizer: ó, você foi fiel em algo muito pequeno, sobre algo muito grande eu vou te colocar. Você vai governar ao meu lado, o universo inteiro. Ô irmãos, repita comigo: eu tenho para mim? Repita comigo: tenho para mim. Diga mais alto: que as aflições do tempo presente não podem comparar com a glória que será revelada a favor de cada um de nós. Diga um amém bem alto. Não podem comparar. Essa vida de fato é uma vida de aflições, é uma vida de dificuldades, mas só o Senhor é Deus a nosso favor. Amém? Ele nos sustenta com a sua mão poderosa. Agora, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se. A perspectiva da demora do Senhor vai levar você a enterrar o seu talento. Aqui, eu vou mudar de capítulo, eu vou avançar para o capítulo 25 e o versículo 14, onde a Bíblia diz assim: olha, então o reino dos céus, pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, isso é Jesus, quando ele ascendeu ao céu, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Ele confia aos apóstolos, confia aos discípulos, e fala para eles assim. Esses discípulos, eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, quando será o tempo que o Senhor vai restaurar Israel do jugo de Roma? Aí Jesus falou: olha, não vos compete saber coisas que Deus reservou para a sua própria e exclusiva autoridade. Jesus não fala mais nada a respeito, mas fala para eles, dá uma ordem: vão para a cidade de Jerusalém e fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês vão receber a promessa. Qual é a promessa? É o poder do Espírito Santo. Quem estava ontem à noite aqui? Quem estava ontem à noite? Poxa, estou falando com a plateia que vai dar para fazer essa conexão. Ontem o pastor Naor falou algo muito importante. Falou para Timóteo reavivar o dom de Deus que estava nele. A gente pergunta: qual é o dom especial que Timóteo tinha? O dom que Timóteo tinha era o Espírito Santo. Era o poder do Espírito Santo. Era o poder de falar em outras línguas e ter os sinais acompanhando. Quem fala em línguas realiza milagres. Quem fala em outras línguas, essa é a expressão correta. Pois é, Jesus falou isso lá em Atos 1, versículo 8. Preste atenção nisso. Repita comigo esse versículo aqui. Vamos lá? A uma só voz? A minha graça, tá? A minha graça. Agora toda a igreja, e os que estão com sono e os sem sono, vamos lá. Mais uma vez. Diga para o seu irmão: você tem muita graça à sua disposição. Atos 1:8, a palavra de Deus diz, Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder. Mas recebereis poder. Você tem esse poder, porque você tem o Espírito Santo. Reaviva o dom de Deus que há em ti, meu irmão. Irmãos, nós temos que entender que nós temos uma autoridade sobrenatural sobre a nossa vida. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, Curitiba, Goiânia e os confins do mundo. Oh, aleluia! Sabe, irmãos,
Eu estava dando aula no cursão. Você sabe quando você está dando aula no cursão, você quer cumprir a matéria. Quando alguém erga a mãozinha e quer dar um testemunho, eu falo, meu Deus do céu. Você pensa no diretor, você pensa no pastor Luiz. Ele pergunta, deu a aula toda ou embromou muito? Os irmãos deram muito testemunho, pastor. Aí a irmã, pastor, eu quero dar um testemunho. Ô, minha irmã, seja bem rápida. Pastor, essa semana, isso era um sábado, na quarta-feira, compareceu uma senhora, que eu sabia que era da vizinhança ali, mas eu tinha só de vista que eu a conhecia. E naquele dia ela chegou abatida, oramos por ela, mas ninguém conversou com ela, terminou a célula, ela não ficou para a comunhão, foi embora. Pela manhã, na minha casa, alguém bateu na porta. Quando eu abri a porta, era ela. Ela falou, me pediu desculpas, me perdoe. Eu te vi na célula ontem e não sabia que você era crente. Mas ela era uma nova convertida de fato. A propósito, ela estava no cursão. Tinha se batizado naquele ano, no primeiro semestre. No segundo semestre, ela estava fazendo o cursão. E ela falou comigo assim, pastor, falou, olha, tem 3 noites que eu não durmo. Eu estou acometida de uma insônia aguda. Eu perguntei para ela, o que está acontecendo? Você sabe, eu tenho 2 filhos pequenos. Só sou dona de casa, não tenho emprego, não tenho renda. E o meu marido, essa semana, ele declarou que ele está num caso extraconjugal. E me largou e está com essa mulher. Disse que não quer saber mais de mim, não gosta mais de mim. E não deu nenhuma perspectiva. Estou sem alimento em casa, estou numa situação muito difícil. Você pode orar por mim? Irmãos, quando ela falou isso, e aquilo chamou a minha atenção, eu quero ouvir o final dessa história. Você sabe que o que você precisa, e você tem, você precisa despertar a compaixão no seu coração. Porque você pode olhar o seu vizinho, se ele não é crente, é vida destruída. Ah, mas eu tenho um carrão, tenho uma casa linda. É vida destruída sem Cristo. Você está pensando que dentro das grandes casas, que são verdadeiros palácios, tem alegria? Não tem. Tem filhos viciados, tem pessoas sofrendo, pessoas com depressão, com pânico, toda forma. Você é a luz que precisa brilhar no meio das trevas. Aí aquela irmã diz que pensou assim, eu esqueci. Ela falou assim, você aguarda só um minutinho. Ela falou, eu tentei lembrar, já havia me esquecido e consegui me lembrar que o telefone do meu líder estava dentro, anotado num papelzinho dentro da minha Bíblia. E eu falei para aquela senhora, você espera só um minutinho? Ela ficou muito constrangida. Falou, se eu estiver incomodando, eu vou embora. Não, por favor, é bem rápido. Ela falou, eu corri e recorri à Bíblia. Não para ler a Bíblia, não para usar a autoridade que a Bíblia dava para ela. Foi para buscar o telefone do líder. Graças a Deus ela não achou. Eu voltei toda desconcertada, pastor. Eu não sabia o que eu ia orar. Eu nunca orei por ninguém, pastor. Aí ela falou assim, se eu estiver incomodando, eu vou embora, ou você pode orar por mim. Eu falei, não, eu vou orar por você. E ela se sentindo muito abaixo da média. E aquela senhora ajoelhou. Eu tentei orar, eu orei, tentei orar, e não saiu o que eu queria, mas eu orei alguma coisa. Eu fui lembrando de alguns versículos, fui lembrando, e tal, e aquela mulher chorou. Eu entendi que ela tinha chorado de decepção, porque não tinha encontrado ali a solução de fé que ela queria. Ela levantou, me abraçou e foi embora. E eu fiquei lá lamentando, mas eu tenho que achar o telefone do líder. Esqueci do telefone do líder, esqueci de tudo. E ela foi embora, passou-se um dia, no outro dia bateu na porta. Quando bateu na porta eu pensei, a irmã contando, será que aquela senhora de novo, meu Deus? Eu nem cuidei de achar o telefone do líder.
Quero dizer para você, o seu líder é o Espírito Santo. Ele é que te capacita com poder para ser testemunha. Testemunha do quê? Que Jesus veio, morreu em nosso lugar, nos perdoou, nos redimiu da perdição e de toda maldição. E o maior poder jamais manifestado por Deus se manifestou nele, é o poder da ressurreição. Porque não somente ele ressuscitou, mas ele nos ressuscitou com ele. E nós carregamos o poder da ressurreição. Eu e você carregamos o poder da ressurreição. E ela conta que aquela mulher, quando ela abriu a porta, era a mesma. Mas ela estava com um olhar diferente, pastor. Ela deu um sorriso. Eu nunca tinha visto aquela mulher sorrir. Ela sorriu e veio para cima de mim, me deu um abraço e me agradeceu. E falou para mim assim: olha, eu dormi a noite inteira. A oração que você fez ontem era tudo que eu precisava da parte de Deus. Eu fui muito abençoada. Eu vim aqui para você orar novamente por mim. Você pode? Claro que aí ela percebeu que ela tinha muito mais graça do que ela imaginava ter. Às vezes, nós não sabemos que a única coisa que precisamos é da graça. Mas é algo pior ainda. Nós não acreditamos que nós temos essa graça da qual nós precisamos. Saber é uma coisa, acreditar é outra. A única coisa que você precisa é da graça de Deus. Às vezes nós nos achamos abaixo da nossa competência, mas não somos nós, mas é o Espírito Santo em nós. Sereis revestidos com poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O que nós testemunhamos? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Mas voltando para Mateus 25, versículo 14, é um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O bem mais precioso que nós recebemos é o Espírito Santo, é a autoridade, são os dons, é a habilidade de edificar a igreja, que só pode ser edificada pelo poder de Deus. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Nós estamos aqui, irmãos, com uma responsabilidade muito grande, da qual nós não temos poder para realizar. Nós realizamos por causa da graça conosco. Agora, na igreja é assim. Ninguém tem mais do que 5 talentos, e ninguém tem menos do que 1. E cada um desses, o que tem 1 talento, se ele reconhecer que ele recebeu de Deus uma capacidade sobrenatural de poder do Espírito Santo, ele poderá chegar a ter 5 talentos, sim. Olha, houve um dia que eu tremi literalmente nas pernas, porque foi me confiada a responsabilidade de liderar uma célula. E que, assim, eu não vi o poder de Deus de maneira imediata. A primeira coisa que eu vi foi a rejeição daqueles sobre os quais eu deveria liderar. Mas Deus me ensinou a ignorar as circunstâncias e confiar somente no poder dEle. Hoje é o que Deus está falando para você. Desconheça as suas competências naturais. Olha para mim. Olha para mim, olhando firmemente para Jesus. Para você ser agradável a Deus e se frutificar, olha, isso é olhando para Jesus. Ao que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Diga glória a Deus. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o versículo 18 começa a ênfase da parábola. Mas aqui tem um mas, aqui tem um portanto, aqui tem uma interjeição. O Senhor quer que você olhe para esse aqui. Por quê?
Ô irmãos, uma igreja onde apenas os de 5 e de 2 talentos fazem a obra, esses são aquele grupo seleto, aquele que você não precisa nem dar direção. Os de 2 e de 5 talentos não constituem nenhum trabalho para o pastor. Na sua célula, os de 2 e de 5 talentos, você tem que ficar segurando o tempo inteiro, puxando o freio de mão. Porque se você solta o freio de mão, eles saem disparada e fazem uma obra excelente. Glória a Deus pelos de 5 talentos. Mas a igreja, irmãos, não pode ser edificada somente por aqueles que têm um talento. Porque todos receberam do Senhor conservos para dar sustento. Você tem pessoas ao seu redor, sejam familiares, sejam colegas de trabalho, sejam pessoas que te abordam, que você tem acesso, pessoas que passam por você com uma significância, com um vínculo de relacionamento, que não podem passar por acaso. São pessoas que Deus está te confiando para você influenciar e testemunhar Jesus na vida delas. Pastor, prova que isso é verdade. Então tá bom, vou provar. Você está pensando que só uns poucos que ocupam funções ministeriais é que tem um chamado divino. O nosso chamado é especificamente para cá. É para exercer uma função de governo. É para exercer uma função de maior responsabilidade. Mas a nossa responsabilidade maior, ela não pode chegar a bom termo se você que tem uma responsabilidade menor não fazer parte do processo. Por que que a ênfase de Jesus recai sobre os de um talento? Por algumas coisas muito práticas que eu quero mostrar para você. Algumas coisas que são muito importantes. Por que que essa pessoa enterrou o talento? Irmãos, o diabo vai tentar levar você a enterrar o seu talento o tempo inteiro. Tudo que Deus conseguiu através de Abraão e dos homens de Deus foi através de orações, de processos e respostas demoradas. Bem assim, irmãos. Tem um espírito maligno aqui, bugando o meu iPad, ora aí para repreendê-lo. Não sei se é espírito Bill Gates, do Steve Jobs, mas eles estão presos em algum lugar. Mas só o Senhor é Deus. A história de Abraão aconteceu como a nossa, muito mais crendo do que vendo aquilo que ele esperava. Na sua vida é assim, você muito mais crê, porque quando você crê, você testemunha Deus. Quando você recebe é maravilhoso, você glorifica, você tem a atitude que se espera, gratidão. Mas Deus espera a sua gratidão, mesmo antes de você, muito antes de você receber tudo que você precisa. E os crentes de um talento são aqueles que precisam muito de Deus. O que significa enterrar um talento? Diante de uma conjuntura tão próxima do arrebatamento, tão próxima de tudo aquilo que Deus precisa fazer. Sabe, tudo que é morto que é enterrado. Quando a igreja se torna um grande cemitério de dons, um grande cemitério de talentos, de habilidades, então a igreja se enche de morte. Mas os mais prováveis de enterrar aquilo que receberam de Deus é pessoas como essa irmã que testemunhou no cursão para mim. Havia uma habilidade, havia uma unção, ela nasceu de novo, ela tinha o Espírito de Deus, porque quem tem o Espírito de Deus tem uma riqueza muito grande, tem algo muito poderoso para oferecer para quem não tem, está em grande vantagem sobre o mundo caído, porque no meio das trevas, qualquer luz, ela é um sinalizador evidente, e você tem muita luz. E Deus precisa de você para a sua vizinhança. Deus precisa de você para brilhar no meio da sua família. E Deus precisa de você brilhando aqui na igreja.
A sua luz tem que ser vista. Amém? Paulo falou para Timóteo assim, em 1 Timóteo 4,13: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Você tem esse dom. Você fica pensando, qual é o dom que Timóteo tinha? Era a presença do Espírito Santo de Deus. Era a presença do Espírito de Deus na vida de Timóteo. Agora, sabe quando o peso de morte vem sobre nós? E nós estamos aqui para repreender isso, porque nós sabemos que a graça é tudo que nós precisamos. É quando os de um talento se enterram no mundo, porque enterrar o talento é mundanismo. O que é se envolver com o mundo? É se distrair com as coisas dessa vida. Jesus falou assim, em Lucas 21:34, acautelai-vos, acautelai-vos. Acautelar, essa é uma expressão seguinte, tome cuidado, seja cuidadoso, né? Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. O que é isso? Distração. Um dia eu perguntei diretamente para o pastor Luiz, a gente estava na virada de ano, eu sentado bem do lado dele, falei, fala para mim, pastor, quem vai e quem fica? Vai, Rigonato, fica quem estiver distraído. Quem estiver distraído com o mundo. O que é distrair com o mundo? É deixar Deus e a igreja em segundo plano. A igreja deve ser prioridade na sua vida. Não é que você tem que fazer só as coisas da igreja. Não, no tempo que você tiver disponível, sirva com alegria a igreja. Para que os cuidados da vida, isso é cura para você. Isso é bênção. Quando você se envolve com algo na igreja, você é o primeiro a ter um encontro com Deus. Sabe o que é uma bênção, a realização do encontro? É que a própria equipe tem o seu reencontro com o Senhor. A própria equipe desperta o Espírito Santo que eles receberam para testemunhar. E aqui diz assim, olha, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Na revista Corrigida fala com os cuidados do coração. Eu estou falando aqui de coisas legítimas, eu não estou falando aqui de boemia, de bebedeiras, porque é isso também, mas assim, às vezes o trabalho se torna uma orgia. Por que se torna uma orgia, pastor? Tem muitas pessoas que se abdicam da liderança, se abdicam da igreja, porque agora ele tem que se dedicar a isso e aquilo outro. Aí constitui uma hierarquia. Não, em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar a família, em terceiro lugar a igreja. Não existe essa hierarquia e estatura de valor. É o Senhor ocupando o primeiro lugar da sua vida. Se o Senhor é o número 1 do seu coração, tanto a sua família como tudo ao seu redor dará certo demais. Onde você pisar, Deus te dará por herança. O que as suas mãos empreenderem, se Deus é o primeiro lugar na sua vida, você será bem sucedido em tudo que você empreender. Amém? O Senhor é o primeiro da nossa vida, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Dessa forma, eu digo para você, as preocupações para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Porque só virá como um laço para quem estiver dormindo o sono da negligência. Só virá como um laço para aquele que vive embriagado no meio da escuridão de uma noite escura. Apocalipse 3:3, olha o que diz. É a palavra de Deus que está falando. Vou te mostrar algo aqui que talvez você não sabia, mas é uma grande verdade. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. É Jesus falando para a igreja de Sardes. Guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiares.
Mas você que está aqui me olhando, você é daqueles que vigiam. Amém? Você dispensou o seu sábado de descanso ou de trabalho para estar aqui diante do Senhor. Haverá um aviso para você. Você não será pego de surpresa. Ah, pastor, quem diz isso? A palavra de Deus. Porque se não vigiares, virei como ladrão. Se não vigiares, não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então o inverso é verdadeiro. Se vigiares, saberás que hora o Senhor virá. Em Lucas, ou melhor, Mateus 24, 43, coloca para mim. Preste atenção. Essa é uma palavra de estímulo para você. O versículo 42, volta para ele, olha o que Jesus diz. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas Jesus vai falar assim, mas preste atenção numa coisa. Tem algo diferente aqui que você precisa saber. Versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Tá bom, vamos interpretar a parábola. Tem 3 ou 4 personagens aqui que a gente precisa identificá-los. O primeiro é o pai de família. O pai de família é você, diga amém. É o crente vencedor. Quem é vencedor, diga amém. Sabe, você não é vencedor pela sua própria competência. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é nós, irmão, não somos nós. É o Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Ninguém é competente, ninguém é vencedor por competência pessoal, mas é pelo amor do Senhor por nós. Basta você reconhecer esse grande amor. Esse é o pai de família. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão é Jesus. Ah, olha só. O ladrão de verdade, primeira coisa, ele vem só para causar dano. Jesus não vem para causar dano. Ele vem para buscar as joias preciosas que são vocês. Somos nós. Agora, o ladrão não avisa, mas Jesus está avisando: eis que sem demora venho, vigiem, porque eles não sabem a hora. É diferente esse Jesus, esse ladrão aí. Ele se colocou para mostrar o aspecto repentino em que o ladrão vem. Um dia, eu estava em Goiânia. Goiânia se tornou, uma época, a 28ª cidade mais perigosa do planeta. Era muito difícil. Eu tinha uma caminhonete, uma Hilux, e o pastor Naor sempre falava comigo: Renato, vende essa caminhonete. Você está arrastando pacote de 10 mil reais através de você. Quem que você acha que você vai atrair? Eu falei: não, está repreendido em nome de Jesus. Eu ia viajar para cidades onde eu tenho igreja. Eu estava pregando, e eu sabia de notícias. Eu ficava com medo que ladrões invadissem o prédio que eu estava pregando para roubar a caminhonete. Isso aconteceu numa de nossas igrejas no estado de Goiás. Aí, um dia, eu fui numa panificadora tomar um lanche. A hora que eu estou entrando na caminhonete, alguém bate alguma coisa nas minhas costas, como se fosse um cano de uma arma, e fala assim: perdeu, perdeu, perdeu. Eu perdi todo o sangue, perdi o coração, que eu não sei como ele continuou a funcionar. Mas miserável, era um irmão, era o sogro da filha do pastor Naor, que é meu amigo, o Alessandro, com a brincadeira de mau gosto. E ele brincou: se você soubesse a que hora viria o ladrão, você vigiaria. Miserável, isso não é brincadeira que se faça com a palavra de Deus. De fato, é repentino. Eu não vi ele se aproximando. Eu não vi. A volta de Jesus vai pegar os distraídos, os adormecidos, o sono os apáticos, os que enterram o talento, desapercebidos. Virá como um laço, como Jesus falou em Lucas 21, 34.
E ele falou assim, olha, ele não deixaria que a casa fosse arrombada. A casa é a obra de Deus. Ser arrombado é você deixar a obra de Deus para lá. Mas eu não estou falando com as pessoas que devem ouvir essa palavra. Eu estou falando com aqueles que vão transmitir essa palavra a eles. Você tem autoridade para exortar em nome de Jesus. Não com condenação. Por quê? Repita comigo assim, a graça de Deus... Diga mais alto, que isso é bom. A graça de Deus é a única coisa que eu preciso para ser arrebatado. Merece um aplauso, bem aplaudido. Porque tudo na nossa vida é pela graça por meio da fé. Você não fez nada e não poderia fazer nada para ser salvo. E não pode fazer nada para ser arrebatado, a não ser confiar e acreditar nessa graça. Amém? Se o de um talento soubesse que ele recebeu graça de Deus, ele não enterraria o seu talento, não teria uma ideia errada de Deus. Aqui entra o nosso desafio como liderança, e eu estou falando aqui para uma plateia de líderes. O papel da igreja, irmãos, não é colocar toda a obra nos ombros dos de 5 ou de 2 talentos. O papel da igreja é despertar os de 1 talento a funcionarem como o corpo de Cristo. Porque a obra de Deus não é feita pelos mais talentosos. A obra de Deus é feita pelo corpo de Cristo. Nosso papel aqui como liderança é levar a cada membro a funcionar. Se cada membro funciona, a igreja ela é viva. A igreja é poderosa, irmãos. A igreja está aqui para destruir as obras do diabo. E essa igreja que recebeu poder do Espírito Santo. Esses sinais hão de acompanhar os que crerem. Em meu nome falarão em novas línguas. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. São obras de categoria superior. Por que o Senhor coloca isso como referencial? Porque qualquer obra, irmãos, de restauração de vidas, você tem habilidades. Quem crê, diga amém. Então, eu vou mostrar para você Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu tenho alguns minutos. Eu vou usá-los para te estimular a usar aquilo que você tem. Diga para o irmão que está do seu lado, você tem um Espírito Santo. Agora fala para ele assim, ó, a cada dia encha-se dele. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não é para você sair por aí procurando serpentes e escorpiões para pisar, não. O Senhor está falando de espíritos malignos que estão debaixo dos nossos pés pelo poder do sangue de Jesus. Oh, meu Deus! É uma igreja poderosa, irmãos. Se cada membro funcionar, oh, irmãos, como eu disse, muito rapidamente, os locais onde estamos ocupando nessa cidade, na região metropolitana, em todo o Paraná, em todo o Brasil, os lugares ficarão pequenos. Oh, nós temos a autoridade do Senhor. E o Senhor espera que tenhamos uma atitude. Eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante, irmãos. Aqui, eu quero chamar a sua atenção pelo tempo decorrido, as profecias se cumprindo. E você não pode vir aqui e não ter o privilégio de saber o que eu vou te falar. Bom, tudo que está na palavra de Deus, irmãos, não existe nela nenhum nome, nenhum número insignificante. Tudo está aqui registrado para um propósito. E nós cremos que as Escrituras são inspiradas por Deus. Então nós precisamos crer que tudo que está aqui
é perfeito e foi escrito para um propósito. E nós estamos inseridos nesse propósito. Alguém me perguntou assim, das muitas perguntas que eu recebo: pastor, para eu ser útil para Deus, para eu ser relevante para Deus, eu tenho que ser pastor, eu tenho que exercer uma função ministerial. E sempre que alguém me faz uma pergunta, eu preciso recorrer ao Espírito Santo para articular os meus argumentos. Eu falo: Espírito Santo, me lembra, me mostra como eu respondo a esse irmão, porque tem perguntas, irmãos, que elas vêm de pessoas e eu percebo o coração aflito, como essa que me foi feita, o coração aflito querendo dar uma resposta para Deus. Eu falei assim: não, você não precisa ser um pastor para ser útil para Deus, para ser uma bênção na obra de Deus. Eu peguei e o levei para 1 Coríntios capítulo 9, onde Paulo diz assim, dentre as coisas que ele fala, em 1 Coríntios 9, 22, ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguém. Fala assim: compaixão. Aí ele conclui o raciocínio em uma parte, em uma medida dele, dizendo assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Eu respondi para aquele jovem: olha, você não precisa de ocupar uma função ministerial, mas algo você precisa. Por causa do Evangelho, você tem que fazer tudo. Porque as 3 ordenanças da nova aliança, alguém tem um livro do pastor Alex aí? Porque esse livro que o pastor Alex escreveu, 21 dias para você aprender a saber e a se articular, a pregar o Evangelho numa célula. Essa é a primeira ordenança da nova aliança: ide e pregai o Evangelho. Isso você não tem opção, ou com palavras ou sem palavras, mas especialmente com palavras. Você fala e você pensa: pastor, mas eu não tenho argumentos. Não precisa ter argumentos, apenas fale do Senhor da maneira mais simples possível, porque depois que você libera 1, 2, 3 palavras que sejam, o Espírito Santo vem e convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então essa pergunta aqui é o seguinte: você tem sido útil para Deus, porque de alguma maneira você tem sido cooperador com esse Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus para salvar. Diga amém. Diga assim: a justiça de Deus se revela no Evangelho. E essa justiça é: Ele que não conheceu o pecado, se fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga amém. Sabe, Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Eu vou puxar esse argumento e encerrar a minha palavra. Obrigado, mas eu sei que você já está muito cansado. Ser um bem-aventurado é um vencedor. Por estar aqui até agora, é porque você é uma bênção. Amém? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por que você acha que Pedro está replicando isso aqui? Com quem você acha que ele aprendeu? Você acha que foi argumento dele? Ele ouviu isso de Jesus. E ele sabia os fatos que revelavam que o Senhor voltaria depois de 2 dias, no início do 3º dele. A ressurreição aconteceu no início do 3º dia. Mas não foi amanhecendo não, foi na alta madrugada. Então eu quero dizer para você que nós estamos no ano 25
do terceiro milênio. Nós estamos muito próximos da volta do Senhor, irmãos. Estamos muito próximos. Você vai para... Vou mostrar 2 eventos para você, que eu quero nesse encerramento aqui. Para revolucionar o evangelho na sua célula. Você não precisa fazer muita coisa. Isso aqui é uma grande bênção que Deus deu para você como igreja. Eu não estou aqui, o pastor Alex não pediu para fazer isso, mas como isso faz parte da minha pregação, o tripé das ordenanças da nova aliança é pregar o evangelho, é sim revolucionar o evangelismo na sua célula. Em segundo lugar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em terceiro lugar, se assentando na mesa para comer do Senhor pela ceia. Essa tríplice aliança é a tríplice ordenança da nova aliança. Essas coisas você não tem opção. Por isso que Paulo tudo faço a fim de me tornar cooperador com o evangelho. Isso você não tem opção. Mas eu chamo a sua atenção. Você tem habilidades em Deus. Eu quero mostrar o sinal, 2 sinais para você. A festa em Caná. Vou dizer para você aqui, Pedro está falando assim, olha, o Senhor, no versículo seguinte, depois, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo convosco, não querendo que nenhum de vós pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O dia milenar. Nós somos o povo do terceiro dia. Diga amém. Nós somos o povo da ressurreição. Diga amém. Pois é, nós somos a noiva do Senhor. Diga amém. O casamento. Por que que Jesus realizou o primeiro sinal numa festa de casamento? Porque em primeiro lugar Jesus quer ter a noiva. João capítulo 2, versículo 1. Olha o terceiro dia manifesto aí. 3 dias depois, João 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Observe que o primeiro sinal de Jesus foi no terceiro dia. Num certo sentido, isso está relacionado com o dia da ressurreição. Mas qual horário do terceiro dia Jesus ressuscitou? Não foi no meio do dia, nem no final dele. Sim, bem no início dele, na alta madrugada. Nós estamos no início, irmãos, do terceiro milênio desde a ascensão do Senhor Jesus. O Senhor falou em Mateus 24, 32, para olharmos para a figueira que é Israel. Eu tive o privilégio de estar em Israel nesses dias. Comem-se, dão comida, vendem comida, casam, dão-se em casamento, estão desapercebidos. Mas em Mateus 24, 37, o Senhor diz assim, ó, como foi nos dias de Noé, assim será na minha vinda. Mas Jesus mandou olhar para a figueira, por quê? A figueira, Mateus 24, 32, ó, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Mas é o primeiro versículo do capítulo 24 que Jesus está falando com a igreja. Tudo que acontece com Israel é Deus falando com a igreja. Lá em Mateus 24, 32, ele fala assim, olha, aprendam a parábola da figueira. Quando seus ramos já renovam e as folhas brotam, sabeis, está próximo o verão. Está próximo o verão. O verão não é o arrebatamento, tá? O verão começa a acontecer
pelo menos 7 anos depois do arrebatamento, o que nos coloca mais perto do arrebatamento. Se o verão está próximo, e o verão tem como protagonismo o sol, mas aqui é o sol da justiça, que é Jesus. É o reino de Jesus que vai se manifestar a partir de Israel. Por 2000 anos, Israel deixou de existir como nação. Mas em 1948, eles foram estabelecidos na terra. A figueira começou a brotar. As suas folhas começaram a brotar e os seus ramos começaram a reinar. Há algo espetacular que aconteceu na história recente. Mas eu chamo a sua atenção para uma outra parábola que o Senhor fala conosco. Em Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37. O Jesus conta a parábola do bom samaritano. Tinha um homem que estava descendo, conforme o que ele falou, e tinha ali uma plateia de sacerdotes, tinha uma plateia de saduceus, tinha uma plateia de fariseus. Mas todos eram iguais aos fariseus. Havia uma hipocrisia religiosa imperando em Israel. E Jesus está indignado. Essa parábola é diretamente para eles. E ele conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade da bênção. Jericó é a cidade da maldição. Isso mostra o homem em decadência espiritual. E todo homem que se afasta de Deus, ele vai cair na mão dos demônios, que são os ladrões e salteadores. E esses demônios deixam aquele homem semi-morto. Aí passam aqueles que representam a religião. Passa um levita, mas ele só olha do outro lado da rua e nem chega perto. Ele vê que tem um homem ferido. Ele não sabe se está morto, se está vivo. Mas ele não tem nenhum cuidado. O sacerdote faz a mesma coisa. O outro lado da rua, irmãos, é o lado da indiferença. Nós somos a igreja do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus passa também. Ele é o bom samaritano. Ele vai e se aproxima até o homem ferido. Um dia, nós fomos encontrados, irmãos, destruído por demônios, por espíritos malignos, sem esperança. E o Senhor nos viu caídos do outro lado da rua e nos pegou e nos levou para a estrebaria, que é a igreja. Aquele homem Jesus nos trouxe para cá. Nós fomos cuidados pelo Senhor. E você também deve cuidar de outros que estão na mesma condição que você estava antes. Quem pode dizer amém? Você não é obrigado a fazer, você está na graça. Mas você tem habilidade, você tem unção, você tem azeite, você tem vinho, você tem vida. Porque a Bíblia diz que aquele bom samaritano, ele cuidou das feridas com o óleo, o azeite e o vinho, o antisséptico que curava as feridas. Havia um efeito terapêutico naquilo que o bom samaritano aplicou no homem ferido. Mas eu chamo a você para ter atenção no aspecto profético da parábola. A Bíblia diz que aquele homem foi levado para a estrebaria e foram investidos dinheiros de 2 diárias. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Acabou os recursos, já se passaram os 2000 anos. Estamos no início do 3º milênio. E o dono, Jesus se referindo a si mesmo, falou que aquele homem que cuidou do ferido e trouxe ele para a estrebaria, para a igreja, falou assim: olha, eu vou dar recursos para 2 dias. Eu vou dar 2 denários, que são recursos para 2 diárias, são 2 milênios, e eu voltarei. E quando eu voltar, se tiver a igreja tiver gastado alguma coisa a mais, eu vou retribuir. Oh, irmãos, o Senhor Jesus,
deu recurso só para 2 milênios. Voltaria no início do 3º dia, no qual nós estamos. Diga assim: ora vem, Senhor Jesus. Ele está às portas, virá e não tardará. Amém? Olha, agenda para 2030, coincidência ou não, é profecia. O ano 2030 completam 2.000 anos da morte do Senhor. E isso é exato. Olha, na soma e no cálculo de todos os calendários, os lunares e os solares, 2030 completará o aniversário de 2.000 anos da morte do Senhor. Esse ano é profético, há uma agenda no Fórum de Davos, há uma agenda em que eles vão ter o grande reset. Acredito, e o pastor Luiz acredita, que nós estamos vivendo a década mais importante da história da humanidade. Você está pisando e caminhando na profecia. Oh, irmãos, não há mais tempo para os cuidados da vida. Cuide da sua vida, trabalhe, mas esteja de olho no Senhor. Pastor, quem vai ser arrebatado? Quem crê na graça do Senhor. Repita comigo: pela graça, por meio da fé, eu sou salvo. Agora diga bem alto: pela graça, por meio da fé, eu serei arrebatado. Quem crê, diga amém. Quem crê, fica de pé. Oh, aleluia. A unção sobre essa igreja, irmãos. Essa unção é como Eliseu. Ele pediu unção dobrada, sabe para quê? Não é para ser o profeta mais importante, o mais glamourizado, não. Ele pediu unção dobrada para trabalhar dobrado. A unção sobre a nossa vida. A unção representa o poder de Deus que nos capacita a curar o ferido, que foi espoliado, roubado, maltratado por demônios. Erga a sua mão direita. Segura ela assim bem alto. Segura a sua mão direita. A mão direita é a mão do favor. A mão direita é a mão que tem autoridade para realizar obras ainda maiores. Espírito Santo, eu vejo óleo nessas mãos. Espírito Santo, coloca fogo. Coloca fogo, coloca autoridade. Confirma o seu poder na vida do pastor Alex. Confirma o seu poder, Senhor, na vida dos pastores, dos discipuladores, dos líderes. Faz deles homens, Senhor, que granjeiam talentos. Que todo de um talento nessa igreja funcione. Que todos aqueles que têm apenas um talento, eles possam multiplicar esses talentos, a fim de chegarem a 5 talentos. E multiplicarem 5 talentos, Pai. Há uma obra muito grande a ser feita nessa cidade. Essa cidade não é a melhor deste país por acaso. Essa igreja não está aqui por acaso, Pai. Eu vejo mãos que serão estendidas aos caídos na sarjeta. Eu vejo mãos, Pai, que se compadecem. Eu vejo mãos, Pai, que curam enfermos, que expulsam demônios. Eu vejo mãos que fazem obras ainda maiores. Diga assim: Senhor Jesus, tudo faço para ser cooperador com o Evangelho da Graça. Diga assim: eu tenho o Espírito Santo, Senhor. Enche-me a cada dia com poder, com autoridade, para pisar sobre todo o poder do inimigo. Dê-me autoridade para proclamar, para testemunhar esse Evangelho que é capaz de libertar, que é capaz de fazer diferença, em o nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração.